Olá, tudo bem? Vamos aqui mostrar como se aplica um decalque como esse aqui da Band Tape. Nós vamos recortar esta imagem e aplicar nessa superfície de porcelana. O que nós vamos utilizar para fazer essa aplicação? Claro, primeiro, reforçando, nós vamos escolher uma imagem que seja compatível com o tamanho. Você pode também recortar imagens menores e fazer uma composição. Mas aqui nós vamos escolher uma imagem essa maior aqui para ficar na parte central. E lembrando que esses decalques aqui, neste caso nós vamos aplicar numa peça de porcelana, porém eles servem para porcelana, vidro, cerâmica e metal com fixação no forno caseiro. Então esse é um facilitador para você. Você pode usar esse decalque para essas aplicações e fazer a queima final para fixação no forno caseiro. Porém, você também pode utilizar os mesmos decalques que você vai encontrar na loja da Band Tape. Você pode usar os mesmos decalques para aplicação em vela, para aplicação em sabonete, para aplicação em madeira, em MDF, em outras superfícies. Porém, são superfícies que você não leva ao forno. Você vai levar o quê? Você vai fazer uma aplicação de verniz sobre ele para fazer a fixação. Então a diferença é essa. As folhas servem para todas as modalidades de aplicação, para uma grande parte, né? Porém, a diferença básica é a forma de fixação. Nessa peça, queima no forno caseiro. Em outras que não podem ser levadas ao forno, você vai fixar com um verniz. Vamos lá ao que nós vamos utilizar hoje para fazer essa peça. Nós vamos precisar de um papel toalha. Nós vamos utilizar aqui um álcool isopropílico para fazer a limpeza da peça. O álcool isopropílico é bastante importante porque ele tem um poder de remoção muito alto de impurezas e também ele seca muito rápido, então ajuda nessa limpeza e ao mesmo tempo a peça já está seca, pronta para receber as imagens que você vai decalcar. Vamos ter aqui sempre um esborrifador de água. Eu uso bastante e vou mostrar para vocês a importância dele, o quanto isso é útil. Já falei do papel e também, claro, o local para nós mergulharmos o decalque. Então aqui nós temos aqui um prato com água, pode ser um recipiente que você queira, com água na temperatura normal, na temperatura que você tiver na sua casa. Nós vamos utilizar essa parte de cima para fazer a aplicação. Vamos recortar aqui o decalque com uma tesoura, que até na lista de materiais, acabei não falando antes, mas vamos usar uma tesoura para fazer o recorte. A parte importante agora é que o ideal é que você corte bem delineado, tá? O mais próximo da imagem possível, você mais rente possível da imagem. Por quê? Porque aí você evita as bordas da resina, que são transparentes, de ficar ali para você depois fazer uma remoção, uma limpeza, um acabamento. Então, se você cortar o mais rente possível, vai te dar um acabamento melhor ao final, tá? Temos aqui então o decalque já recortado ao redor, bem rente, para ficar mais fácil, como eu disse, no final. Claro que numa peça de porcelana isso não vai ficar muito evidente. Você poderia até deixar aqui um pouco mais. Mas em outras peças, talvez você consiga ter um melhor aí, acabamento. Um decalque aqui, colocar na água. Deixa eu só puxar aqui para que você possa ver melhor. E vamos colocar. Enquanto isso, vamos fazer o quê? A parte que é uma das partes essenciais, a limpeza da peça. Então eu aqui com álcool isopropílico, vou pegar o papel toalha e vou jogar um pouquinho aqui e vou limpar a peça. Então eu tenho que limpar o máximo possível. Se a peça você comprou, está suja, alguma coisa você pode primeiro lavar, claro, com detergente.
tirar todos os resíduos, deixar ela bem limpinha e depois, no final, não deixe de passar o álcool também. Mesmo se você não tiver o álcool isopropílico, utiliza o álcool normal da sua casa, tá? Não utilize álcool de posto de gasolina. Tem muita gente que acaba preferindo utilizar ou gosta de usar o álcool de posto de gasolina porque acha mais forte. O problema do álcool de gasolina é que ele tem muita impureza, muita gordura no final das contas. E aí algum óleo pode te prejudicar a tua aplicação. Então a gente tem aqui a peça limpa, você vê que seca praticamente instantaneamente. Por isso que eu gosto muito de utilizar o álcool isopropílico. Então temos aqui a peça. O decalque fica em torno de 30 segundos ou quando ele começa já a se soltar aqui, ó, dá uma olhada. Ele já está começando a se soltar, então você já pode pegar a imagem. Então vamos lá agora aplicando a peça. Em algumas peças é até interessante que você molhe um pouco para que ela possa deslizar mais facilmente em alguns casos. Então essa aqui é uma dica. Então, temos aqui a peça aplicada. O que acontece? Como ela é ovalada, você tem que tomar alguns cuidados para fazer a aplicação. E aí é só correr a peça lateralmente. Mas olha, veja que a parte aqui tá no alto. Então é ideal que você já vá ajustando ela para que fique mais fácil, olha, a aplicação. Aí você vai deslizando, tem a parte de trás também. Você já vai ajustando. Olha. Veja que ela vai se moldando. Você vai esticando. O nosso decalque ele tem uma resistência muito boa e permite que você faça esse ajuste sem danificar a peça. Então, mostrando aqui como está a peça. E aí você pode umedecer um pouco os dedos e ir ajustando, esticando onde tem que esticar. Veja, isso aqui é um artesanato. É uma peça que você está fazendo na sua casa, que você pode fazer na sua casa. E aí, esse acabamento, essa delicadeza, você tem que ter para ter um melhor acabamento. Nesse momento, você faz esses movimentos sempre do centro para as bordas, porque assim, ó, por exemplo, tem uma bolhazinha aqui. Então você vai jogando, expulsando essas bolhas. Né? Você vai expulsando a bolha, porque não pode deixar bolhas na peça. Porque se você deixa bolhas na peça, acaba ficando uma falha na hora da queima. Então isso pode te prejudicar o resultado final. Porque ele vai craquelar. Como ele vai ter ar embaixo, às vezes até com água mesmo, você corre o risco dela criar mais bolhas até e aí craquelar tudo, quebrar a sua imagem, quebrar o seu decalque. Aí o acabamento não vai ficar legal. Então, a gente vai ajustando e dessa forma vamos acabando. Aí vamos pegar um pedaço de papel, toalha, para tirar o excesso de água. E assim também você vai olhando como está a peça, está bem acabada. Ó, já encontramos aqui mais algumas bolinhas e já estamos limpando. Deixem aí o seu comentário, o que você achou, se você quer ver mais aulas como essa aqui postadas. Nós queremos muito divulgar e mostrar o que você pode fazer aí na sua casa com os decalques da Band Tape. Temos então a peça finalizada, sem bolhas, bem lisa, bem aplicada. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos esperar secar por mais ou menos 4 horas. É um tempo bom para a imagem se acomodar,
para realmente termos uma fixação na porcelana e aí levamos para o forno. Só que, antes disso, temos um ponto muito importante, que é um ponto que muitas pessoas cometem esse erro. Na verdade, não é bem um erro, é algo que acontece. Quando eu retirei a película de papel, essa película, eu retirei e removi desta forma. O que isso provocou? Eu vou até repetir aqui para mostrar. Ele deixou aqui, ó, úmido. É uma goma. A goma desse papel, da resina, na hora que eu movimento, retirando, ele deixa, às vezes, em algum lugar da peça. Por exemplo, aqui eu estou passando o dedo da goma, ele fica impregnado. Se você levar a peça desse jeito para o forno, você vai ver que a sua peça vai assim manchar, vai ficar manchada, toda queimada nas laterais, na borda, às vezes até sobre a imagem mesmo. Por quê? Porque existe a queima dessa goma e que você pode evitar que isso aconteça. Como nós evitamos isso? E aqui eu vou usar o esborrifador de água. Então eu vou aplicando sobre a imagem, porque essa goma, ela sai muito facilmente com água. Eu só não posso deixar não posso deixar só secar muito tempo, que aí vai ficar mais complicado, mais difícil. E aí o que acontece? Só de jogar água com um pouco de pressão, eu já consigo remover todos os resíduos dessa goma. Aí removi, vai ficar totalmente sem a goma em toda a peça e ela já está bem aplicada. Eu só vou tirar esse excesso aqui e vou colocar ela para secar. E vou aguardar aí essas 4 horas para poder fazer a queima. Então, o processo de aplicação é esse. Agora nós temos depois a finalização no forno. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Nós vamos começar a mostrar muitas técnicas de decalques e queremos que você esteja conosco sempre em primeira mão. Finalizando esta aula, onde aplicamos o decalque da Band Tape nesta peça de porcelana, e você vai encontrar o endereço da Band Tape na descrição e também no primeiro comentário fixado. E outros materiais também, nós vamos deixar sempre os detalhes fixados para que você possa encontrar com facilidade todos os materiais de trabalho e assim consiga desenvolver a sua aplicação de decalques com a maior perfeição possível. Então aqui, esse aqui é o resultado finalizado.